O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governarás. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como um de nós se deu pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. E eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? É muito bom estarmos aqui nesta manhã, e uma manhã deliciosa, porque Deus tem sido muito bom, tem mandado chuva sobre a nossa cidade, é cuidado, é muito amor sobre nós, né? Então nós estamos aqui nesta manhã para louvarmos e exaltarmos o nome de Deus. E nesse domingo especial, é o terceiro domingo, enquanto nós vamos falar sobre missões. Não é que missões é só no terceiro domingo, todo dia na vida do cristão é missões. Você tem que falar do amor de Deus, a começar dentro da sua casa, seus familiares, o vizinho. Mas hoje em especial nós vamos estar falando mais sobre missões. E eu quero ler um texto em Romanos, capítulo 1, versículo 16, talvez você conheça de cor. Diz assim: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e assim como do grego, visto que a
justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E hoje é o tema que nós vamos estar falando neste culto, o poder transformador do Evangelho. O Evangelho é capaz de transformar a minha vida, um miserável pecador como eu, como daquela pessoa que você acha que é impossível. Lembrando aquilo que a gente pregou esses dias, o que para o homem é impossível, para Deus nada é impossível, por causa que quando Ele quer, Ele muda a história. Amém? Então nós estamos aqui para louvar. Você foi alcançado por Cristo? Amém? Então vamos colocar em pé, vamos louvar esse Deus maravilhoso. Vamos exaltar o seu santo nome. Bom dia, irmãos, e aos que estão presentes, aos que estão nos assistindo. Vamos, nesse momento, fechar nossos olhos e queremos dirigir a Deus uma palavra de oração. Ó Deus, nessa manhã, queremos, ó Deus, chegar à Tua presença, Deus, com... Ó Deus, corações quebrantados. Ó Deus, queremos derramar, ó Deus, a nossa própria vida diante do Teu altar nessa manhã. Ó Deus, esvaziar, ó Deus, o nosso ser, ó Deus, o nosso coração de nós mesmos. Queremos dar espaço, ó Deus, nessa manhã. Ó Deus, para que o Teu Espírito, ó Deus, encha as nossas vidas, ó Deus, até transbordar, ó Pai. Ó Deus, esteja presente, ó Pai, em nosso meio. Seja entronizado, ó Deus, nessa manhã em meio aos louvores, porque Tu és a razão, ó Deus, de estarmos aqui presentes, ó Deus, nessa manhã, Senhor. Ó Deus, que nosso louvor, ó Pai, possa ser ouvido, apreciado, ó Deus, por Ti. Ó Deus, que cada um que está aqui, ó Deus, cada um que está assistindo, ó Pai, em suas casas, possam sentir, ó Pai, o derramado do Espírito, ó Pai, nessa manhã, nesse momento. Ó Deus, nesse domingo especial, nessa manhã que se levantou a chuva que tanto precisávamos, somos gratos, ó Deus, por todas as Tuas provisões em nossas vidas, ó Pai. E nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que não podemos estar todos juntos, ó Deus, que o Teu Espírito possa estar trabalhando, Pai, em cada vida, enchendo, Pai. Que sejamos, ó Deus, missionários, ó Pai, aonde estivermos nesse momento, em nossas casas, com nossos vizinhos, nas lives, nos contatos de vídeo, de áudio, ó Deus, seja como for, seja qual for o recurso, qual for o meio, que sejamos, ó Pai, anunciadores, ó Deus, das boas novas, daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Oramos, ó Deus, e exaltamos nessa manhã o Teu nome. Amém. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja
Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te adorar. Povo escolhido, teu reino e nação, tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Que essa presença de Cristo que está aqui, nesse local, nessa manhã, que está em cada casa representada, ó Deus, que a Tua presença, ó Pai, possa ser estendida, ó Deus, até os confins da terra, através e por nossas vidas, amém? E durante o próximo louvor também você tem a liberdade de fazer a sua oferta, você que está presente. A oferta recolhida nessa manhã é destinada para as missões, ok? Quem está em casa também pode fazê-lo, né, através das transferências, ou ligando para o presidente da igreja, o Joso, ele também passa para buscar a oferta. Não há problema, tá? Podemos continuar participando da obra de Cristo através das nossas ofertas nesse momento também. Amém? Anuncie boas novas, faça ouvir a paz. Anuncie coisas boas, faça ouvir a salvação. Anuncie boas novas, faça ouvir a paz. Anuncie coisas boas, faça ouvir a salvação. Mensageiros, ergam a voz, juntos exultem, rompam em júbilo, exultem a uma. Ergam a voz, juntos exultem, rompam em júbilo, exultem a uma. Porque o Senhor desnudou o seu braço acima de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Nosso Deus reina. Gritem, ó mensageiros,
ergam a voz, juntos exultem, rompam em júbilo, exultem a uma. Ergam a voz, juntos exultem, rompam em júbilo, exultem a uma. Sim, boas novas, anunciem coisas boas. Sim, Deus, ó Pai, que possamos, ó Deus, ter cada dia mais ousadia, ó Deus, para falar e para proclamar do Teu amor, ó Deus. Ó Deus, que nossos lábios, ó Deus, possam se encher de palavras de vida, ó Pai. Ó Deus, tantas vezes estamos tão prontos a criticar, mas nossos lábios não falam do amor de Cristo. Ó Deus, apontamos os erros, mas não dizemos, ó Deus, que Jesus ama a todos. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, sabedoria nas nossas exortações. Ó Deus, quando vamos falar o que não agrada a Deus, o que não te agrada, ó Deus, dá-nos sabedoria para exortar da forma correta. Ó Pai, que dá-nos ousadia, ó Deus, para falar do amor de Cristo. Ó Deus, que morreu, carregou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Ó Deus, dá-nos ousadia, ó Deus, para dizer que Jesus é amor, que a expressão do amor de Deus é a vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Ó Deus, dá-nos ousadia, ó Deus, para cumprir nossa missão nesse lugar, ó Pai. Faz de nós, ó Deus, verdadeiros missionários da Tua obra, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis a Tua igreja aqui, ó Pai. Estamos nos dispondo nesse momento para Te servir, Senhor. Da maneira como Tu queres, ó Deus. Ó Deus, que os Teus sonhos possam ser plantados, ó Deus. Os Teus sonhos possam ser plantados, ó Deus, no coração de cada um que está aqui nessa manhã e que está assistindo. Dá-nos, ó Deus, do Teu amor, ó Deus. Dá-nos ousadia, ó Pai, para proclamarmos o Teu Evangelho. Essa missão que foi dada não a um ou a outro, mas a cada um de nós. Louvado seja Deus nessa manhã. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos
forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Sim, ó Deus, falar com Deus é o que nos satisfaz, é sentir a presença, o Teu amor, ó Deus, que não tem limite. Ó Deus, meu irmão amado, que está aqui nessa manhã, que está ouvindo, que está assistindo, ó Deus, eu quero te dizer que o amor de Deus não tem limites. A obra de Jesus Cristo na cruz é a melhor prova de que temos disso, do amor incondicional com cada uma das nossas vidas. O amor de Deus não tem limite, e a obra dele em nossas vidas é grande. E às vezes podemos não entender, mas é porque a obra dele não é necessariamente algo para nos beneficiar, mas a obra dele nas nossas vidas é para que ocorra a honra e a glória do nome dele. Deus quer usar as nossas vidas, que nos coloquemos, nos apresentemos diante de Deus mais uma vez, como meros instrumentos nas suas mãos, para que Ele possa usar nossas vidas e realizar a obra grandiosa que Ele tem para fazer através de nós. Amém? Podemos sentar. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Se lembra do nosso amigo Kiko? O Kiko que não fala português, né? Você fala macaquês, que legal! Ele contou já muitas histórias para as crianças, né? Até aquela história do Chico que pôs a mão na cumbuca, né? E ficou com a língua de fora, coitado. E depois disso você ficou sozinho, foi? É. Eu me balançava no cipó para lá e para cá. Eu subia nas árvores mais altas, olhava o mundo de cima. Mas sozinho não tem graça não. Certo dia, eu estava dormindo na minha árvore preferida. Continua. Dormiu mais tempo? É, mas as crianças não podem esperar, vamos lá. Quando eu acordei, olhei, estava tudo em segurança, para lá, para baixo, para tudo que... Quando olhei para a direita,
ficou de boca aberta. O que você viu lá? Um macaquinho? Magrinho. Tão magrinho que o vento tentava bater nele, mas não conseguia. É muita magreza, né? Eu pulei de galho em galho, olhei para ele e disse assim, ó, oh, meu nome é Kiko. E como é o teu nome? Ele disse, meu nome é... Não tenho nome. Disse, mais um? Mais um, sem nome. Que mundo esquisito. Todo mundo tem nome. Eu perguntei para ele, você quer que eu te dê um nome? Ele já seria legal, porque todo mundo tem nome, eu gostaria de ter nome. Eu li de cima para baixo, de baixo para cima, e disse, eu vou te chamar de Palito. Ele ficou feliz, ele disse, combina comigo, como é joia, que agora tem um nome. E nós começamos a ser amigos e brincar, balançando naquele cipó para lá e para cá, indo lá no bananal, lá no bambuzal. Ah, como é bom a gente ter um amigo, você não acha também, criança? Você tem amigo? Tem? É, mas é bom ter um amigo. Um dia, estávamos descansando, eu perguntei para ele, você conhece aquela prainha do rio? Ele disse, não. Onde é que tem praia nesse rio? É naquela curva. Não conheço. Ali tem, na praia, uns animais de boca grande, de dente afiado. Parece uma pedra na areia, mas não é pedra não, é animal perigoso. Ele disse, vamos ver? Vamos. Aí fomos pelas árvores, galho em galho, cipó em cipó. Quando chegamos perto da curva do rio, eu disse, olha lá embaixo, tá vendo na areia ali, ó? Parece uma pedra, mas não é pedra não. É um animal perigoso. Nós chegamos pertinho, caminhando pela areia. Eu disse, cuidado, não chega muito perto. E o Palito disse assim, que nada, isso aí é pedra, nem se mexe. E pulou em cima. E começou a cantar, e a dançar, e a pular, cantava, estava no namoro, estava namorando, estava na prainha, estava passeando, e eu disse, sai daí, você está em perigo, e ele só cantando e sambando, e alegre da vida. Eu vi que o animal estava se arrastando para a água, e ele nem percebia. Eu chamei, Palito, desça, pula, pula. E ele nada, nem me ouvia, só pulando de alegria. E aquele animal entrou na água, começou a nadar. E ainda o Palito estava nem percebendo o perigo que corria. Eu chamei, pula, Palito, me salva. De repente o animal começou a baixar na água, e ele percebeu a água nos pés, começou a gritar, socorro, socorro, me ajuda. Mas eu não podia ajudar, porque eu estava longe dele, estava longe da margem. Então ele subiu para a cabeça do animal, e à medida que o animal ia afundando, ele começou a se balançar na cabeça. E de repente, aquele animal engoliu ele. Que coisa! Não era pedra, era um jacaré. Isso mesmo. Você vê, né? Por que foi andar no lombo do jacaré? Não
pode. A gente tem que evitar lugares perigosos, lugares de risco. Nunca mais viu ele, né? Coitado do palito. Acabou palitando o dente de jacaré. Não precisa chorar, não, filho. Fica tranquilo. Quem sabe você vai encontrar, ou encontrou um outro amigo. Encontrou um outro amigo, mas em outros dias? Ah, que legal. Não, agora não dá tempo. Nosso tempo já passou. Outro dia você conta a história do teu outro amigo, tá legal? Tá bom. Agora fica um pouquinho aqui que eu quero falar com as crianças. Criança querida, você percebeu que existem lugares perigosos que devemos evitar? Talvez na escola um amigo chega para você e diz assim, ó, peguei um cigarro do meu pai, vamos dar uma fumadinha. Não comece a fumar, porque você vai estar subindo no lombo do jacaré e você pode se viciar. Nas escolas há muitas vezes pessoas que trazem drogas, ou mesmo no celular. Existem sites pornográficos, sites feios, horríveis, que você nunca deveria acessar. Porque se você acessar, você sobe no lombo do jacaré. E isso pode estragar a sua vida. Então, evite os lugares perigosos. Saiba dizer não. Aceite o conselho daqueles que às vezes te dizem, não faça aquilo, não faz aquilo. Que Deus te abençoe, criança. Tchau! Bom dia, igreja. Esse terceiro culto do mês, um culto que dedicamos a pensar sobre missões, a orarmos pelos nossos missionários. E esse mês eu estava lendo, estava meditando na palavra de Deus e me veio a passagem de 1 Coríntios 9, versículo 19, que diz assim, eu vou ler, quem tiver com a Bíblia aí em casa também, se puder abrir. O apóstolo Paulo diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão sob a lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que são sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. E fiz de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, e assim combato, não combatendo o ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo, nesses versículos, irmãos, ele evidencia o propósito de vida dele, de anunciar o Evangelho de Cristo com todos os seus recursos, todas as suas energias e tudo que ele tem. E esse texto, quando eu li, me veio à mente como é o nosso comportamento hoje. O pastor Lucas leu o versículo de Romanos 1,16 na abertura do culto, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas o Evangelho só vai ser o poder para a salvação das pessoas quando ele for na nossa vida. E às vezes a gente esquece que
evangelismo, missões, também é nossa responsabilidade. As missões não começam do outro lado do mundo, elas começam do outro lado da rua, ela começa na outra casa, nossos vizinhos. A gente, nesse tempo de pandemia, de isolamento, como então evangelizar? A gente tem a internet, irmãos, a gente está transmitindo o culto online. Que ferramenta mais poderosa de alcance de vidas do que a internet hoje em dia? E qual tem sido o nosso comportamento na internet? O que temos defendido? Paulo diz aqui que ele corre para ganhar uma coroa incorruptível, para poder participar do Evangelho de Cristo. O que a gente tem defendido? Como a gente tem anunciado esse Evangelho? Às vezes, nosso comportamento pode trazer mais vergonha ao Evangelho do que esperança às pessoas. Isso é muito perigoso. Quando a gente fecha os olhos para a desigualdade social, a gente está envergonhando o Evangelho. Quando a gente mistura o Evangelho com outras coisas que não cabem dentro do Evangelho, a gente não está correndo a corrida, a jornada do Evangelho. Paulo aqui fez de tudo para com todos, a fim de ganhar a vida dessas pessoas. Cristo não nos chamou para uma vida de sucesso. Se Ele fez isso com a sua vida, irmão, Deus te abençoe e que use esses recursos que Deus tem te dado para anunciar do Evangelho, que esse é o nosso propósito. O vídeo que a gente vai passar a seguir vai nos instigar a como temos tratado essas vidas que têm se perdido sem o Evangelho de Cristo. Pessoas que morrem por negligência, morrem sem Cristo por negligência da igreja que não anuncia o Evangelho. Nosso irmão que está na Turquia, ele já nos contou que o culto online deles tem alcançado vidas, pessoas têm se convertido lá na Turquia, onde menos de 2% das pessoas são cristãs. E aqui no Brasil, segundo o último censo, 50 milhões de brasileiros se denominam cristãos, entre católicos, protestantes e tudo mais. É muita gente, cara. 50 milhões de pessoas. Se esses 50 milhões que nós fazemos parte anunciassem do Evangelho de Cristo, o mundo todo já teria sido evangelizado. Diego, pode soltar o vídeo e que, irmãos, esse vídeo possa instigar o seu coração a te motivar a anunciar o Evangelho de Cristo, a não ficar sentado na frente da televisão, perdendo tempo, mas anuncie o Evangelho nas redes sociais, no seu trabalho, do outro lado da rua, para aquele morador de rua, para o seu colega de trabalho, para o seu parente que ainda não conhece a Cristo. Que Deus nos abençoe.
tudo que ouvimos, já cantamos, que foi lido pelo Otávio, a palavra de Deus. Eu espero que agora com a pregação dessa palavra nós possamos realmente ser despertados a pregar o Evangelho. Não existe uma oportunidade melhor do que tempo de crise, tempo de dificuldade são os melhores para investimento. Sabia disso? Tempo de crise. Em tempo de crise, a igreja perseguida tem se espalhado pelo mundo, o Evangelho tem se espalhado. Tempo de crise, Atos 8:1. A igreja começou a sofrer perseguição e o Evangelho chegou até nós. Então é nesse momento, principalmente, é todo momento, mas principalmente nesse momento, nós podemos pregar e anunciar o Evangelho. Como eu disse no início do culto, hoje eu quero falar sobre o poder transformador do Evangelho. O Evangelho é capaz de transformar, como eu disse no início, qualquer coração. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Nós vamos trabalhar do 11 ao 35. É um texto conhecido, talvez você já ouviu várias mensagens, pregações, mas eu quero tratar nessa manhã sobre o poder transformador do Evangelho. O livro de Atos, vemos a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja. E o capítulo 16 nos mostra como Deus, em sua soberania, enviou o apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério a Filipos, uma cidade que pertencia à colônia romana. Cidade importante, Império Romano dominando, muito forte. É para lá que Deus envia o apóstolo Paulo. Foi uma cidade importante do Império Romano, você pode pesquisar isso no Google, né? Você vai ver isso, informações sobre essa cidade. Considerada uma porta de entrada da Europa em relação aos visitantes provenientes da Ásia. Era localizada no leste, a antiga província da Macedônia, a 13 quilômetros do mar Egeu, no topo de uma colina. E abaixo dela passava o rio Gangites, né? E tinha a via Ignácia que ligava a Europa e a Ásia. Cidade estratégica, porém dominada pelo império poderosíssimo. Mas na vontade de Deus, nos planos de Deus, Deus decidiu enviar o apóstolo àquela cidade. Olha só, onde a gente encontra essa informação. Veja no versículo 6. E viajando por toda a região da Galácia, Atos 16, versículo 6. Região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, nesse primeiro momento. Depois o Evangelho chegou lá. Versículo 7. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Não era o propósito de Deus, eles estavam com o coração voltados totalmente para a obra, mas não era a vontade de Deus que eles fossem para essas cidades ainda. Mas para onde eles deveriam ir? Filipos. Deus tinha um propósito lá. É interessante a gente entender esse pano de fundo, o contexto, porque fica mais claro para você compreender o estudo de hoje, nessa manhã. O contexto que está aqui é interessante porque faz tempo já, faz alguns meses, eu preguei que a igreja caminha na força do Espírito Santo. E é o Espírito Santo é que vai conduzindo. Nós estamos abertos a pregar, foi dito aqui na ministração, envia-me, né? Nós estamos com o coração. E é o Espírito Santo que determina aonde a vontade de Deus vai ser feita. E aqui, olha lá o versículo 9.
Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, não é daqui a pouco, olha como o texto diz, imediatamente, após ter recebido a visão. Aqui entra Lucas, ele mudou da terceira pessoa e foi para a primeira. Preparamo-nos, no plural. Agora Lucas entra aqui junto, na viagem, sustância, para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Como eu já disse anteriormente, quem escreveu o livro foi Lucas, né? Ele escreveu o evangelho e o livro de Atos. Então, esse contexto. E que história está reservada dentro do capítulo 16? 3 histórias. Olha o que Hernandes Dias Lopes vai dizer. A primeira igreja estabelecida na Europa, na colônia romana de Filipos, revela-nos o poder do evangelho em alcançar pessoas de raças diferentes, contextos sociais diferentes, experiências religiosas diferentes, dando a elas uma nova vida em Cristo. O poder transformador do evangelho é o que nós vamos ver nesses 3 relatos. Primeiro ponto que nós vamos tratar é somente o poder transformador do evangelho é capaz de abrir o coração para receber a Cristo. 2, somente o poder transformador do evangelho liberta das forças do inimigo. E 3, somente o poder do evangelho pode salvar. Vamos ler o texto? Vamos tratar o primeiro. Somente o poder transformador do evangelho é capaz de abrir o coração para o Senhor. Versículo 11, Atos 16. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, para cumprir a vontade de Deus, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Versículo 13, no dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio. Que rio? Gangites, como eu li no contexto, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Quem que abriu o coração? O Senhor. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Primeira história. Lídia. Lídia era prosélita, é uma gentia que vivia a cultura religiosa, piedosa dos judeus, porém não tinha ainda encontrado o Senhor Jesus Cristo. O texto deixa claro, ela era temente a Deus. Você já deve ter conhecido alguém assim, né? Eu temo a Deus. Né? Pessoas que buscam. Mas o texto deixa-nos claro que ela só abriu o coração porque foi pregado o Evangelho. Mas antes, eu queria que você entendesse alguma coisa sobre Lídia. Ela era empresária. Lídia era empresária. Ela trabalhava, como diz o texto, né, vendedora de tecido de púrpura. E aqui eu vou conversar com as mulheres. Gente, Calvin Klein, essas marcas aí, nem chega ao pé do negócio. Era caro demais naqueles dias. Pensa num negócio caro. Os trajes de púrpura eram usados por imperadores. Era muito caro. Então, era esse trabalho que ela tinha. Só para vocês entenderem, para tirar essa tintura e produzir, né, aplicar sobre o tecido, eram necessários cerca de 8.000 moluscos. Na que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus. Para produzir um grama de tintura. 1 grama de tintura de púrpura. É caro ou não é, meus irmãos? Muito caro. Era alguém, o texto, a história vai contar que ela era alguém muito rica. Era alguém que tinha muitas coisas. Era abastada. Mas faltava o quê? Jesus. Lembra que eu preguei sobre o jovem rico? Ele não era rico também? Ele não se aproximou de Jesus? Mas aqui tem uma diferença.
Lá a história diz que o jovem saiu triste, saiu da presença. Ele teve um encontro com Cristo pessoal e preferiu. Nós vamos ver como vai terminar essa história. Mas outra informação para você compreender por que Paulo foi orar na beira de um rio. Não faz sentido, não tinha sinagoga? Não, lá não tinha sinagoga. Como a congregação frequentada por Lídia era composta por mulheres, então ali não tinha uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga era necessário um quórum, que palavra chique, né? De 10 homens para que uma sinagoga pudesse ser estabelecida. Então, Paulo, não precisa ter sinagoga, vamos orar. E aqui fica uma aplicação. Realmente está difícil vir para o templo para alguns, né? Alguns estão nos assistindo. Mas se você tem Jesus aí na sua casa, vira um lugar de adoração. É bom, não tem? Lá não tinha sinagoga e Paulo foi orar, falar com Deus. Nós estamos sentindo falta, não estamos? Mas Paulo, um homem temente a Deus, foi buscar a vontade de Deus, foi orar. E chegando lá, conheceu esse grupo de mulheres que estavam orando, em especial Lídia. Eu li aqui Romanos 1,16, né, que é o poder. Paulo, ele não quis investigar sobre a vida daquelas mulheres. Paulo, ele não quis perguntar sobre a cidade. Você sabe o que Paulo fez? A oportunidade que ele tinha? Ele pregou o Evangelho. E a palavra que aparece em Romanos para poder é um poder, força, habilidade. Poder inerente. Poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. Somente Deus tem esse poder. Somente o Evangelho tem o poder de transformar. Então Paulo não perdeu tempo, encontrou, ele foi orar, mas encontrou aquele grupo. E ele pregou o Evangelho. Olha que diz o versículo 14. E uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus. E chamava-se Lídia, vendedora de tecido. A parte B. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Versículo 15. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Eu disse para vocês que o jovem saiu, ele teve um encontro com Cristo. O texto diz lá que Cristo amou profundamente. Aqui, Lídia, ao ouvir o Evangelho puro e simples, ela abriu o coração. Não teve estardalhaço. O grupo de mulheres, ali, ela ouviu o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho, ela entregou a vida a Cristo. Alguém rica, poderosa, ao ouvir o Evangelho, entregou sua vida a Cristo. E o jovem rico rejeitou o Evangelho, rejeitou Jesus Cristo. Não teve estandalhaço, não tinha ninguém filmando. Simplesmente ao ouvir a palavra de Deus, ela entregou sua vida a Cristo. Esse é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que transforma. Se você prestou atenção nas informações que eu passei sobre Lídia, ela tinha tudo o que precisava, mas faltava ter um encontro com o Senhor. Muita gente diz conhecer Cristo, mas ainda não teve um encontro com Cristo. E eu gosto, é o que o Evangelho produz no coração das pessoas. O que produziu no coração dela? Ela abriu, ela se entregou ao Senhor, mas o resultado prático da transformação, além de ser batizada, ela convidou quem? Eles para ir na sua casa. Lembra de Zaqueu? Ele produz resultados práticos. Não é só mudança, mas uma vida transformada. E os historiadores vão dizer que era uma casa grande, gente, substância. Ela foi transformada. E ela abriu. O Otávio falou sobre isso. Com certeza usou seus bens.
Ali começava a igreja em Filipos, com Lídia. O segundo ponto que o texto vai nos dizer no capítulo 16 é somente o poder transformador do Evangelho liberta das forças do inimigo. A conversão de Lídia, pelo que o texto me apresenta, foi tranquila. Mas olha dessa jovem aqui, vamos ler? E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Olha que legal. E vos anuncia o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao Espírito. Isso prova que ela estava possessa de um Espírito, porque ele dirigiu ao Espírito, ele sabia. E olha só, onde está o poder do Evangelho. Ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. A transformação dessa jovem foi um pouco mais complexa. A jovem escrava era prisioneira de Satanás. E aqui é interessante você entender o contexto. Para os gregos, uma pessoa que tinha capacidade de antever ou adivinhar o futuro de alguém era possuída pelo deus Piton. Literalmente, essa jovem tinha um espírito de Piton, uma referência à cobra da mitologia clássica que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos no Monte Parnaso. Então, aquelas pessoas, aqueles homens utilizavam essa moça que vivia oprimida por Satanás. Eles achavam que era outra coisa, mas era Satanás que estava oprimindo ela. Eles achavam, que legal, ela adivinha, dá dinheiro, hein? Mas o espírito que estava nela era demoníaco. Ela era escrava, possessa de um espírito mau. Havia esperança para essa moça? Olhando assim, o que levava lucro nessa história? Aqueles que a utilizavam. Mas ela vivia presa por um espírito. O diabo, primeiro aspecto, o diabo escraviza, ele destrói. Aqueles homens ganhavam dinheiro com aquela moça. Satanás age bem nisso, promete liberdade, mas cobra a sua alma. Segundo, o apóstolo não ficou conversando com o demônio. Ele mandou que saísse. Ele ficou entrevistando o demônio aqui? Não, nem Jesus. Cala-te, sai. Acabou. Paulo falou em quê? Olha só o que diz o texto. Eu ordeno a ti em nome de Jesus Cristo. Acabou. Nesse nome há poder. Há poder no nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Amém? Cristo, Ele fez isso na minha vida. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando? Ele estendeu a sua mão para mim. Eu estava preso, eu estava escravizado no pecado, mas Cristo me tirou de lá. Essa menina precisava conhecer Jesus. E quando foi pregado, quando ela viu o poder que há em Cristo, houve transformação. Você lembra o que aconteceu lá em Marcos 5, conta a história do endemoniado de Gadara, sim ou não? Sabe o que diz a história? Jesus nem precisou pisar em Gadara. Ele ficou ali, na margem da cidade. O demoniado vê ele. De endemoniado, ele saiu missionário, evangelizou Decápolis e região. Esse é o poder do evangelho. Jesus nem precisa descer. Quando ele quer, ele transforma. Mas precisa ser quem? Jesus Cristo. Ele é o poder. Só nele há poder. E você precisa pregar isso, o evangelho.
Parar de pregar isso mais aquilo. Ontem eu estava assistindo uma palestra virtual e é interessante. Eles estavam falando sobre evangelismo. Qual o melhor método? Qual a melhor técnica? Eu gostei do que o Otávio falou. Use sua mídia social. Você é expert em mídia? Então usa. Eu gosto de conversar. Faça igual o pastor Horst. Cria uma história e leva a pessoa para Cristo. Às vezes você é caladão. Você sabia que tem caladão que precisa de Cristo? E ele vai te entender, sabia? E ele vai te ouvir. Porque caladão se dá bem. A cada 10 minutos eles falam uma coisa. E quando você abrir a boca, solta Jesus. Está entendendo? E tem gente que é espoleta, né? Pregue a Jesus. Só esse nome tem poder para libertar pessoas que estão escravizadas na mão de Satanás. Até agora, eu não vi Paulo se exibindo, falando do seu currículo. Até agora não. Eu só vi ele pregando a Jesus Cristo. Porque ele sabia para que ele foi chamado. Eu chuto o negócio, atrapalha tudo ali a gravação. Ele sabia. Ele sabia o que Deus fez na sua vida. Ele também sabia que ele estava preso à religiosidade, aos enganos. Ele rejeita tudo isso a pregar o Senhor Jesus Cristo. Mas o texto continua. Não ficou bom para Paulo e Silas, né? Aqueles homens que ganhavam dinheiro com a jovem entregaram Paulo e Silas aos magistrados. Eles foram açoitados e foram presos. Vamos ler? 19. Percebendo que sua esperança lá, aqueles homens percebeu que a esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito aceitar, acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O açoite. Mas antes de falar um pouco dessa parte do castigo, eu quero falar algo interessante para vocês. Esses homens, eles vão sofrer uma consequência. Mas eu quero que você preste atenção daqui para frente o que vai acontecer. Pregar o evangelho genuíno custa. Custa caro. Você sabia que já está tendo perseguição? Blogs, mídias sociais, cristãs, estão sendo hackeadas. Não só hackeadas, mas estão sofrendo também censura. Por exemplo, próprio Instagram, Facebook, estão sofrendo. Sabe por quê? Porque estão pregando o evangelho. E pregar o evangelho genuíno custa. O evangelho puro, ele liberta. Mas ele custa. Jesus não disse que ia ser fácil. Se alguém quiser, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Há uma consequência. Mas agora vamos para a parte. Esses homens foram açoitados. O açoite com vara, só para você entender um pouquinho, era tipo o castigo romano. As roupas de Paulo e Silas foram rasgadas e eles receberam muitos açoites. Essa era uma das formas mais desumanas e brutais de castigo físico. Suas costas ficaram em carne viva. O sangue jorrava do corpo dilacerado pelos golpes violentos. Kistemacher diz que os magistrados romanos tinham a seu serviço soldados, né, que se chamavam de, hoje é conhecido, né, polícia
que em latim eram chamados lictores, né? Portadores de vara. E esses homens de Deus foram castigados duramente. E presos seus pés a um tronco. Depois de ter sofrido tudo isso, com os pés ao tronco, numa prisão úmida, fria, o que você esperaria? Qual seria a tua reação? Vamos ver qual foi a reação deles? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. As costas todas machucadas. Ó, irmãos, eu até li mais, eu não quero delongar, que o tempo já se avança. Mas era terrível o castigo. Mas qual que foi a reação daqueles homens? Louvaram a Deus e oravam. Oravam e louvaram. Sabe por que eles louvavam e oravam? Porque eles foram alcançados pelo evangelho genuíno. Eles tinham certeza, Paulo vai falar, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo. Paulo tinha certeza. Ele sabia aonde estava o seu depósito. Aquilo era circunstancial. Ele compreendeu. Ele não andou com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus e ele sabia. Mas, sabe o que virou a prisão? Por isso que eu falei de lugar, não tem lugar. No começo ele estava onde? Na beira do rio. Aprenda isso, irmãos. Aprenda a louvar a Deus em qualquer circunstância. É gostoso louvar. Você já foi na beira do rio? Eu vim de Birigui, interior de São Paulo. O Tietê é limpinho lá, gente. Vocês nem acreditam. Sustância. Você vê o peixe passando. A Pâmela viu já. Sustância. Limpinho, tudo bonito. Eu pescava com a água aqui, irmãos. Uma delícia. É gostoso. Ele estava lá orando. Mas quando ele estava todo machucado, por causa do evangelho, não apanhou por causa dele, por causa de pregar Jesus, o que ele estava fazendo? Louvando a Deus. Entendeu o que o evangelho produz? Nas tranquilidades, mas também no sofrimento. Eu sei em quem tenho crido. Você tem essa certeza, meu irmão? Vai ser o corona que vai te desanimar? Reafirme a sua fé em Jesus Cristo. Continuando. Então nós já falamos, somente o poder transformador do Evangelho tem poder de abrir coração, de libertar pessoas que estão escravas ao inimigo, presas. E somente o poder do Evangelho tem poder para salvar. Tem poder para salvar. A gente canta aqui, né? E a gente devia viver isso aí, vocês não concordam, não? Tem poder, tem mesmo. Vamos ler a história aqui, o que acontece? Mas antes eu quero ler uma declaração linda que John Stott faz desse momento de prisão. Diz assim, ó, não eram gemidos, eram hinos o que saía de suas bocas. Em vez de amaldiçoar os homens, eles louvavam a Deus. Não é de admirar que os demais companheiros da prisão estivessem escutando. O que será que ele estava cantando lá? Eu não sabia que hino, mas estava cantando. Bom de memória. Eles lá cantando. Eu acho que os presos ficaram ouvindo. Gente, só o evangelho para fazer isso. O cara sofrendo e louvando. Só Deus para fazer isso. Bom, mas vamos lá. Agora entra a terceira pessoa da nossa história. O carcereiro, que você já deve ter ouvido várias mensagens. Vamos continuar a leitura? 26. De repente aconteceu um terremoto. Tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada.
a fim de se matar, pois concluíra que os presos já tivessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faça isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram. Olha o Paulo de novo. Qual o nome que ele usou para pregar para Lídia? Jesus. E foi tranquilo, né? E diante de Satanás? Jesus. E o carcereiro? É o poder transformador do Evangelho. Olha o que ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e os da tua casa. E eles ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando consigo, lavou-lhe os ferimentos. Olha o fruto aqui da conversão. E logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta. E com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Há pessoas que só convertem após um terremoto, após um abalo sísmico. Aqueles que não ouvem a voz suave, como Lídia. Foi diferente com Lídia, não foi? Não teve nada de agitação lá. Ela ouviu o Evangelho. Há pessoas que não buscam uma reunião de oração, não procuram ver a palavra de Deus. Para esse, Deus produz, às vezes literal, como aqui, um terremoto. Talvez Deus leve a pessoa para uma situação. O mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, abriu as portas da prisão. Mesmo Deus. Estudando esse texto, terceiro, o que eu descobri? Na verdade, quem estava encarcerado era o carcereiro. Era ele que estava preso. Isso mesmo. Ele mesmo que estava preso no seu pecado. Porque olha o que ele diz: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Na verdade, Paulo e Silas não estavam presos, estavam presos fisicamente, mas espiritualmente o coração deles estavam ligados a Deus. Eles estavam livres, eles eram livres para louvar na beira de um rio ou dentro de uma prisão. É esse o poder transformador do Evangelho. Na verdade, ele estava preso. Mas sabe por que ele queria tirar a própria vida? Pelas leis romanas, se um preso fugisse, gente do céu, fosse qual fosse o motivo, a vida do guarda responsável era sumariamente exigida no lugar. Vamos ler lá, ó, Atos 12, 19, está na Bíblia isso. 12, 19. Olha o que aconteceu ali, ó. Ordenando uma busca completa, e não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório, e por fim os mandou executar. Não achou? Mata. Mas estudando o texto, muito mais que o medo de ser morto por um imperador, porque com certeza ele ouviu aqueles hinos. Ele estava ali. Com certeza ele viu, e ao perceber que Paulo e Silas tinham algo, que era o Evangelho, ele grita desesperado: senhores, o que eu faço? E Paulo diz o que ele devia fazer. Quando o texto diz aqui, ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tua casa, não é salvação automática. O Warren Wisby diz que crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa não significa que a fé do carcereiro salvaria automaticamente toda a família. Cuidado, irmãos, você pode interpretar o texto errado. Não tem isso. A pessoa entregou a vida a Cristo, agora todo mundo da casa dela. Não, não é assim. Não existe salvação por tabela. Sem novo nascimento é impossível ser salvo.
Marshall aponta que o Novo Testamento leva a sério a união da família. E quando a salvação é oferecida ao chefe de um lar, torna-se logicamente disponível ao restante do grupo familiar. Foi isso que aconteceu. É claro que quando uma pessoa numa família entrega a vida a Cristo, a possibilidade é muito grande, né? Porque onde entra a luz, as trevas vão embora. A mudança de paradigma. É isso que Paulo falou, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Porque Paulo sabia o poder do Evangelho, que era capaz de alcançar toda a família. O Evangelho é capaz de transformar vidas. Sabe o que eu vejo nessas 3 histórias? Não basta ser religioso. Lídia era. Ela tinha um conhecimento sobre Deus. Mas não tinha tido encontro. Não é suficiente você ter pais crentes. Ah, meu pai é crente, também sou crente. Filho de peixe? Peixinho é, mas filho de crente, não. Mas eu tenho uma palavra para você que está aí, nos assistindo e aqui. Viva o Evangelho. Pregue o Evangelho. Quando Paulo fala pregue o Evangelho, eu acho até melhor você colocar viva o Evangelho. Insta-tempo, fora de tempo. É impossível. Porque onde o Evangelho chega, a transformação de vidas. E, na soberana vontade de Deus, depois você lê Filipenses, tá, gente? Com o avançar da hora já está me pegando. Leia Filipenses. Não dá para acreditar que uma igreja começou dessa maneira. Com dificuldades. Prisão. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar que ali ficou uma igreja. Mas sabe por que dá para acreditar? Onde Jesus chega, a mudança. E não tem Império Romano, não tem distrito importante, não tem nada. Onde o Evangelho chega, ele muda tudo. E aí vem uma palavra para você e para sua família. Aquele filho rebelde, continua orando por ele. Não desiste de orar. Ah, mas não muda não. Continue orando. Ore. Pregue o Evangelho para os seus familiares. Tem gente que tem um sonho muito grande e às vezes não consegue pregar para os seus familiares. Prega Jesus. Vai ter uma festinha? Eixe, antes de... abre a palavra, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. O Evangelho é transformador. Amém? Amém, irmãos? Eu sei que vocês estão de máscara, mas dá um amém assim, ó. Chega a tremer a máscara. Amém? Sustância, tem que ser assim. Amém. Esse é o Evangelho. Para concluir, somente o Evangelho tem poder para transformar vidas. E da mesma forma que produziu em Lídia, a jovem também produziu transformação. Ela já não dava mais lucro. Ela já não vivia mais aquela vida. Ela ficou livre daqueles homens que não conheciam nem o espírito que estava nela. Achava que era algum deusinho. E o carcereiro também produziu frutos. Sabe por quê? O texto diz que ele cuidou das feridas do apóstolo. Cuidou, recebeu. Só o Evangelho pode produzir isso. O mesmo Deus que abriu o coração, abalou através de um terremoto a vida do carcereiro e libertou das garras de Satanás aquela jovem. Creia nisso. O Evangelho é o mesmo. Amém? Gente, eu vou mudar a programação. Isso aí dá um arrepio nos meninos ali em cima. Mas vamos cantar? Cristo move as montanhas? Então, tem um negócio aqui. O pessoal aqui é preparadíssimo. Pensa num povo sustância. Ouvido aqui, abençoador. Vamos cantar? Vamos cantar, gente. Vamos louvar juntos ao nosso Deus. Não tem como a gente terminar esse culto assim, né? Vamos terminar louvando. E você que está nos assistindo, irmãos? Após nós terminarmos o culto,
ainda vai ficar na live, o coral da nossa igreja, junto com o coral da igreja lá, de Tenente Laurentino, lá do Pastor Rony, eles juntaram, gente. Pensa um negócio bacana que ficou. Algo divino. Entendeu? Então, depois, você não saia da transmissão. E você que está aqui, não precisa acessar agora, tá? Você que dá uma coceira, chega em casa e assista o vídeo lá. É boa, boa, boa. Amém? Vamos louvar a Deus? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Jesus amor te venceu, sobre a morte venceu. Me aceita os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Jesus amor te venceu, sobre a morte venceu. Se você que nos assiste
Se a palavra do Senhor falou com você, entregue a sua vida a Cristo. Você pode viver uma novidade de vida a partir de hoje. Esse Deus tem poder para salvar. Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Então, se Cristo falou contigo, se você sentiu a voz do Espírito Santo, entregue a sua vida ao Senhor. Você vai experimentar algo diferente. Porque somente nele, a vida, a esperança, a transformação. Eu queria deixar mais um recadinho, que o programa ao vivo tem dessas coisas. Semana que vem, Marta e Maria. Então, irmãs da igreja. Então, lote lá a sala, traz problema. A dama vai estar conduzindo, junto com as outras irmãs do Marta e Maria. Arruma problema. Uma coisa boa, irmãos, a igreja adquiriu o Zoom, então nós podemos ampliar mais o número de participantes. Então convida uma vizinha, coloca lá. Vamos ouvir a palavra de Deus. Acabamos de ouvir a palavra de Deus, que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Ouvir a palavra de Deus muda de vida. Sim ou não? Às vezes o seu testemunho lá na live, a menina é tocada pela palavra de Deus. É isso, irmãos. É simples. Só que nós precisamos fazer. Então, mulheres. Então, Marta e Maria, só não vai ter o lanche, mas aí você come. Não sei que hora, mas aí você dá um jeito. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez para encerrarmos esse culto. Senhor Deus, graças te damos. Porque o Senhor é um Deus grandão. Deus maravilhoso. Um Deus que cuida de nós. E queremos pedir, Pai, que o Senhor abençoe a vida dos nossos amados irmãos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo. Que o Senhor guarde a vida de cada um, Pai. Que eles sejam sustentados, Pai. Que nós possamos ter uma igreja que ame ao Senhor em primeiro lugar. E que dê frutos, Pai. Que possamos transmitir, Pai, através do nosso viver, esse amor que um dia nos alcançou, Pai. Então use a vida dessa igreja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos. Que Deus abençoe. E o coral, não saia aqui, ó, a voz aqui, ó, falando comigo. Não desligue ainda, tá? Você que está em casa, o coral daqui da igreja e de Tenente Laurentino. Deus abençoe. Santo é o Senhor, digno de louvor. Rei dos reis, seu reino é sem fim. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, digno de louvor. Rei dos reis, seu reino é sem fim. Santo é o Senhor. Cantemos glória ao nosso Deus. Cantemos aleluia. Com todo ser cantai ao príncipe da paz. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, grande em poder e amor. Deus fiel, Jesus amado.